Temos ahora imágenes inéditas del 3I Atlas, el tercer objeto interesante que he observado de la Tierra, cruzando a alta velocidad nuestro sistema solar. Astrónomos capturan ese momento ao vivo, transmitindo-o en tempo real para el mundo. A primera vista, una imagen parece un error, un borrão que se recusaba a entrar en foco. Mas por trás dele, estava algo extraordinário, o movimento de um viajante que não pertence ao nosso Sol. Cada píxel registra o rastro de um corpo mais antiguo que a Terra, visible apenas por um breve instante antes de desaparecer para siempre. El fotógrafo 3I Atlas no es un registrador común. Ele é rápido demais e fraco demais para uma exposição normal. En pocos segundos, percorre milhares de kilómetros. Para capturarlo, el telescopio precisou seguirlo en tempo real, ajustando su posición a cada segundo. Como estrellas de fondo viraram rastros, mas o 3I Atlas manteve-se imóvel, resultado de uma búsqueda tecnológica perfecta. Mesmo assim, sua luz era quase imperceptível. Os astrônomos empilharam várias exposições largas, filtrando temblores, vibrações e variações de temperatura, para formar uma imagem coerente. El resultado es una silueta tenue, un cilindro de luz, sin contornos definidos, rápido demais para el foco, pero aún así, capturado. O que vemos não é apenas uma foto, mas tempo condensado em forma de luz. Cada pixel representa minutos de movimento, equilibrados e criaram uma impotência impossível. O 3I Atlas não parou para nós. Fomos nós que aprendemos a nos mover com ele. A elongação é inconfundível, não é redondo nem aleatório. Possui uma estrutura que quase parece deliberada, mas fraca demais para ser confirmada. Essa forma tem intrigado todos os que a estudam. Se fosse um cometa comum do Sistema Solar, esperaríamos uma cabeça arredondada e uma cauda se afinando atrás dela, o clássico formato em gota moldado pelo Sol. Mas não é isso que se vê. O quadro mostra um corpo uniformemente a lo largo, quase cilíndrico, sem uma direção clara de cauda. O brilho atinge o pico levemente em um dos lados, o que sugere um eixo de rotação inclinado em relação ao observador. Se for verdade, o cometa pode estar girando rápido o bastante para borrar suas feições na exposição, como uma câmara com obturador lento transforma a água em superfície lisa. Também é possível que o formato tenha solo uma variação de brilho, luz reflejada em uma superfície irregular de fibra de carbono escuro e poeira silicatada. El albedo, ou refletividade, del 3I Atlas parece extremadamente bajo. Ele absorve a maior parte da luz solar que o tinge. A tênue luz que vemos não é emissão, mas reflexo espalhado por uma fina camada de material executado. Por isso, uma imagem parece suave, como se o foco não estivesse em um corpo sólido, mas em uma nuvem moldada pelo movimento. Mesmo assim, as proporções se mantêm consistentes demais para serem ignoradas. Em todos os quadros empilhados, a razão entre comprimento e largura permanece quase constante, indicando que o acompanhamento é real. Aún no se sabe se trata de un núcleo único en rotación o de un grupo de fragmentos mantidos juntos pela inercia. Por ahora, la forma es una pista física envuelta en incerteza, una geometría sólida escondida en la luz, sin superficie visible. Cuando los astros procesan los canales brutos de la imagen del 3I Atlas, encontramos algo curioso: nenhuma cor real. A maioria dos cometas, mesmo os mais tênues, apresenta algum tom. Um halo esverdeado do gás cianogênio, ou uma cauda amarelada pela luz solar refletida. Mas o 3I Atlas quase nada revela. Em todo o espectro visual, sua emissão se achata em um tono neutro, um silêncio cromático que diz mais que qualquer brilho. Essa ausência indica que o objeto não está liberando gases de forma ativa. Se água ou compostos de carbono estivessem sendo expelidos, brilhariam sob radiação ultravioleta, pintando a imagem com faixas de cor. Em vez disso, o que vemos é luz solar refletida em uma superfície tão escura que devolve apenas uma fração mínima do que recebe. Por isso ele parece quase monocromático. Não é sem cor porque lhe falta material, é sem cor porque o material absorve quase tudo. Los números lo confirman. El albedo aparente está estimado entre 2% e 3%, pero es oscuro que el asfalto. Apenas o espalhamento mais fraco escapada para o espectro visible, suavizando pela poeira interestelar que recobre uma superfície. Ao longo de milhões de anos vagando entre as estrelas, essa poeira foi bombardeada por raios cósmicos,
que cozinharam as moléculas de carbono em compostos orgânicos complexos. Esses tolinos tingem a superfície de vermelho profundo em escala microscópica, mas vistos à distância, se fundem em cinza neutro. A cor se cancela a si mesma. Mesmo os filtros do telescópio, infravermelho, visível e ultravioleta, mostram o mesmo perfil silencioso. Uma leve elevação no infravermelho sugere gelo de dióxido de carbono sob a crosta, mas o sinal é fraco, mal acima do ruído. O resultado é uma imagem depurada, como se a luz tivesse sido reduzida em sua forma mais simples. Para um objeto interessante, essa falta de cor não significa vazio, mas antiguidade. É a cor da resistência, de uma superfície que viaja a eras sem renovação. L3 e Atlas no exibe cor porque no já não precisa. O que resta é um equilíbrio tênue entre luz e memória. Fótons reflejados por algo antigo demais para brilhar, à beira da incerteza. Cada cometa tênue testa os limites do que nossos detectores conseguem provar. EO3 e Atlas vive exatamente nesse limite. Nos dados brutos, o cometa mal existe, um sussurro acima do ruído de fundo. Ao ampliar bastante, até o próprio céu parece mais intenso que la señal. Mas a diferença entre ruído aleatório e um objeto real está na consistente. A luz verdadeira se comporta com intenção, repete-se, alinha-se e mantém padrões onde o caos não pode. É isso que torna a imagem do 3i Atlas significativamente. Em todas as exposições, el tenue trazo aparece en las mismas coordenadas, con la curva de brillo estável a pesar das variações atmosféricas y do ruido térmico. Esta repetición es una única razón por la cual los astrónomos podem chamá-lo de real. Os dados são frágeis e exigem reconstrução matemática para separar os fótons que pertencem ao cometa dos que chegam por acaso. É menos como tirar uma foto e mais como construí-la fóton por fóton. Cada píxel no composto representa horas de coleta de señal. En cada cuadro, modelo de software o fondo del cerebro, subtrae rayos cósmicos y faz a medio dos valores restantes, até que un contorno comece a surgir. Una imagen final existe apenas después de que miles de cálculos transforman el caos en la geometria. É uma imagem no limiar da certeza, não nítida o bastante para o conforto, mas consistentemente demais para ser descartada. Físicamente, essa incerteza faz sentido. El brillo de la cometa con su rotación. La luz solar proyectada en su superficie irregular genera microvariaciones que se confunden con el ruido de la distancia. Até a própria luz luta para defini-lo. Um fóton que sai do 3i Atlas chega exausto, deslocado para o vermelho pelo movimento, enfraquecido pela distância e diluído em detectores que mal o registram. El resultado es una imagen que parece incompleta por naturaleza, reflejando el modo como el universo realmente se revela. No pela clareza, sino pela persistencia. Cada píxel no cuadro es un voto por la realidad, lanzado por una foto que viajó milhões de quilômetros para ser contado uma única vez. O 3i Atlas é visível não porque é brilhante, pero porque recusa-se a desaparecer. Cuando la imagen finalmente está montada, no se comporta como nada para la calidad del software de calibración que ha sido criado. Los algoritmos que medem curvatura, da coma, brilho do núcleo e direção da cauda não conseguiram chegar a um padrão. Os números divergiam conforme o modelo aplicado, cada um insistindo em uma forma diferente. Em termos de dados, esse tipo de divergência normalmente significa uma de duas coisas. Ou o alvo é instável, ou a física por trás dele não se encaixa nos modelos existentes. A maioria dos cometas segue equações previsíveis. O calor solar impulsiona a sublimação, jatos de gás são expulsados, e a poeira se alinha ao vetor do Sol, formando uma cauda. Mas o 3i Atlas rompe essa lógica. El nivel a lo largo de su imagen no se alinea con la dirección solar. Él se inclina algunos graus fuera de ese eixo, sugiriendo que el cuerpo no está liberando material de forma uniforme. Podría estar girando rápidamente o expulsando partículas de una fractura y no de un jato activo. De cualquier forma, su simetría se recusa a correspondiente a los modelos criados para cometas locais. Algunos analistas compararon el padrón de brillo de 2i Borisov, o la última cometa interessante confirmada. Borisov exibiu uma coma e uma cauda perfeitamente clássicas, mesmo quando ainda estava distante do Sol. O 3i Atlas, em contraste, se comporta-se mais como o Prini ou Muamua,
um objeto sem coma visível, refletindo apenas luz. Seu borrão situa-se entre os dois extremos. Difuso demais para ser um asteroide sólido, mas limpo demais para um cometa activo. Essa ambigüedad se convirtió en una clasificación casi imposible, a medida que los medicamentos específicos aumentan la confusión. Nenhuma linha de emissão forte aparece. Sem água, sem cianeto, sem monóxido de carbono. O espectro é plano, exceto por uma leve queda no infravermelho NEXT, possivelmente causado por gel de dióxido de carbono sublimando sob calor mínimo. É como se o objeto estivesse acordando lentamente, probando a quantidade de luz solar que pode absorver-se antes de perder na estrutura. Quando os dados deixam de se encaixar nos padrões, a observação se torna interpretação. El 3I Atlas ocupa exactamente ese espacio. Parte cometa, parte fragmento, parte desconocido. Una imagen que no está errada, está simplemente incompleta y muestra un tipo de objeto para los instrumentos que no están proyectados. Por ahora, el borrão é uma prueba de que, mesmo dentro de la física, forma nem sempre significa familiaridade. Quando uma imagem não consegue se explicar, a matemática assume o controle. El cuadro del 3I Atlas es fraco demais y ambiguo demais para un análisis tradicional. Entonces, los científicos recorrerán maus números para extraer o que a luz no conseguía dizer directamente. Cada pixel da fotografia se torna uma coordenada. Cada tom de cinza, uma probabilidade. El foco deixa de ser ver o cometa e passa a ser compreender como a luz precisa se comportar para que a imagem exista. El primer paso es el modelo de movimiento. Al rastrear su posición a lo largo de las noches consecutivas, los astrónomos determinan su velocidad angular, una medida precisa de cuánto seu ele cruza ao longo do tempo. Estos taxones, combinados a la distancia del objeto en relación con el Sol, resultan en una velocidad real de cerca de 12 km por segundo, confirmando su trayectoria hiperbólica. Ele se mueve rápido o bastante, para que nenhuma gravidade no sistema solar consiga trazê-lo de volta. Cada cálculo reforzado, o que o borrão já sugería, o 3I Atlas está apenas de pasaje. El paso siguiente es el ajuste de brillo. El nivel del gradiente a lo largo de su comparación fue modelado para estimar la orientación y la refletividad. Como simulações mostram que, se o núcleo for togetherado, talvez várias vezes mais comprido que largo, uma rotação lenta poderia recriar o brilho desigual observado. Essa rotação faria um lado captar mais luz solar antes de escurecer novamente, generando uma oscilação suave presente no borrão. La variação é minúscula, quase invisível, pero la matemática se detecta onde o não pode. Até o borrão em si se torna mensurável. Ao deconvolver a imagem, revertendo como distorções causes pela ótica e pela atmosfera, os pesquisadores calculam quanto do alongamento vem do movimento e quanto vem da forma. O resultado mostra que, embora o rastreamento tenha suavizado o movimento do cometa, a deriva residual ainda contribuiu para seu aspecto estudiado. Em outras palavras, o borrão é parte real, parte consequência de tentar capturar algo que não pode ser totalmente alcançado. É isso que a astronomia moderna frequentemente se torna, um diálogo entre dados e dedução, uma imagem que mostra apenas incerteza. As equações descrevem por que ela deve parecer assim. Juntas, transforman un tenue trazo de luz en una declaración física completa. Posición, velocidad, rotación y matemática silenciosa de un corpo, escorregando por nosso foco a caminho da escuridão interestelar. Toda imagem carga fantasmas. Mesmo com a calibração mais cuidadosa, sensores se curvam, óticas distorcem, e os dados encontram maneiras de imitar estruturas inexistentes. Assim que a primeira imagem processada do 3I Atlas foi divulgada, a pergunta surgiu: quanto do que vemos pertence realmente ao cometa? E quanto é o instrumento tentando acompanhá-lo? Nos níveis de brilho em que o 3I Atlas se encontra, a distorção se torna parte dos dados. Raios cósmicos atingindo o detector podem gerar pequenos clarões. Flutuações de tensão no sistema de leitura podem durar ou comprimir sinais tênues. Durante as horas de exposição, esses errores se acumulam e disfarçam-se de forma. El borde cilíndrico que define el 3I Atlas puede ser, en parte, resultado disso. Una elongación sutil causada por la cámara, ao compensar simultaneamente movimiento e ruído. Mesmo a precisão de rastreamento do telescópio, impressionante por si só, não é perfeita.
Un desvío de un único píxel por cuadro, multiplicado por decenas de cuadros, genera una extensión falsa fácilmente confundida con estructura. Mas nem todas as anomalías desaparecen sollozo escrutinio. Cuando las imágenes se procesan de forma independiente en diferentes softwares, el mismo proceso general permanece. El ángulo de inclinación, el gradiente de brillo y la leve sugerencia de funcionamiento persisten entre los sistemas. Este nivel de consistencia descarta la coincidencia. Se a distorção fosse a causa, sua assinatura variaria de instrumento para instrumento. Em vez disso, a forma repetiu-se, teimosa e silenciosa, como se a própria geometria do cometa insistisse em se afirmar através de los limites de la observación. Los dados espectroscópicos ofrecen una pequeña pista. Un ligero avermelhamento en una de las extremidades del borde, consistente con una forma como una luz solar se dispersa en un cuerpo asimétrico en rotación. No es prueba de estructura, pero es suficiente para dar credibilidad a la forma. Esta es una tensión que define una astronomía sin límite de detectabilidad. Cada trazo visible puede ser descubierto, o distorsión, sinal o ruido. En ningún caso del 3I Atlas, una distinción literalmente se confunde. O cometa existe em algum ponto entre o que foi capturado e o que foi imaginado, uma forma moldada tanto pela luz quanto pela luta para interpretá-la. Um objeto que escapa à la definição. Em certo ponto, uma discussão sobre o 3I Atlas deixou de ser sobre como ele se parecia e passou a ser sobre o que ele se recusava a ser. Toda tentativa de classificação-lo esbarrava nos limites das categorias existentes. Não era um cometa tradicional. Faltavam-lhe cauda e coma. Também não era um asteroide, já que sua curva de brilho variava suavemente demais para uma superfície rochosa. A imagem apresentava algo intermediário, um borrão que resistia à interpretação, um objeto definido pelo fato de nenhum modelo conseguir descrevê-lo com clareza. Os dados agora pintam um quadro de contradições. A curva de brilho é estável o suficiente para indicar um único corpo, mas a leve assimetria indica movimento dentro do movimento. Talvez uma rotação lenta, talvez fragmentos orbitando um centro comum. Sua trajetória confirma um origen interessante, uma órbita hiperbólica que garantiza que nunca retornará. Essa certeza de fuga es, paradójicamente, una única coisa sobre lo que parece familiar. Os astrônomos já viram ambiguidade antes. O Oumuamua foi rápido e afiado demais. O 2I, Borisov, quase típico demais. El 3I Atlas está entre elos, como um puente. Nem rocha sólida, nem cometa clássico, nem totalmente silencioso, nem ativo. Ele comporta-se como uma barreira de ambos. Su tenue cilindro de luz es una asignatura de algo que existe además de los límites de la resolución y la taxonomía. Un lembrete de que nuestras categorías son convenciones, no verdades. Até a própria imagem ecoa essa dualidade. O borrão é tanto evidência quanto ausência. Uma detecção confirmada que nega revelar sua identidade. Ela força a astronomia a encarar uma ideia desconfortável. Ver não é o mesmo que saber. Durante séculos, telescópicos nos deram visões mais nítidas e profundas do cosmos. Mas objetos como el 3I Atlas exhiben los límites de este progreso. A veces, una imagen más clara posible es justamente aquela que se recusa a se resolver. O borrão permanece, não como falha, mas como fato. O objeto escapa de nuestras definições não por se esconder, pero por existir no espaço estreito entre elos, onde a física ainda opera, mas a linguagem começa a falhar. Um visitante medido apenas pelo borrão. Quando a luz del 3I Atlas desaparecerá de nossos sensores, restará apenas uma fotografia, um traço tênue nos arquivos, o registro de algo que cruzou o céu rápido demais para ser visto com nitidez. Em qualquer outra ciência, essa imagem seria descartada. Na astronomia, é a prova mais honesta possível. Um borracho es lo que encontramos quando los límites de nuestra visión encontramos el vasto universo. Nesse traço indefinido está todo lo que sabemos sobre el 3I Atlas, su velocidad, trayectoria, brillo y distancia. A partir de esto, los astrónomos constroem modelos, como ele gira, como refleja uma luz solar. Quais minerais compõem sua superfície? A fraqueza visual torna-se força científica. O sentido vem da física, não da aparência. Em breve, o 3I Atlas deixará o sistema solar, desaparecendo para sempre na escuridão interestelar. Nenhum telescópio voltará a vê-lo.
El borrão que temos é o ponto final, el único encuentro entre una observación humana y un visitante de otra estrella. Esa no es una imagen de destino, sino un pasaje. Um corpo nascido sob outro sol atravessou nosso céu e seguiu adiante, deixando apenas uma evidência luminosa de sua existência. A fotografia não o define nem o embeleza, apenas captura a luz no instante antes de desaparecer. No fim, é disso que a astronomia vive, dos rastros de coisas que já se foram. O 3I Atlas talvez nunca tenha sido realmente visto, apenas medido pelo suborrão, e talvez essa seja, paradoxalmente, a imagem mais nítida que poderíamos ter dele.